quero trazer uma palavra com o tema O Deus que muda realidades. Nós estamos no mês de outubro profetizando que iremos viver o novo de Deus, a cada dia algo novo, a cada semana uma novidade, e nesse mês um milagre novo na nossa casa. Então hoje eu quero que a gente possa pensar sobre o Deus que muda realidades, porque se a gente quer viver algo novo, nós precisamos confiar em um Deus que é capaz de mudar qualquer circunstância. Nós precisamos depositar a nossa vida nas mãos desse Deus que é capaz de reverter quadros, de mudar diagnósticos, de mudar realidades que aos nossos olhos são impossíveis. Esse texto ele é poderoso. Atos capítulo 16, ele na verdade ele fala do início de uma igreja. A igreja de Filipos estava nascendo. A igreja a qual, de todas as cartas de Paulo, é a igreja que reluz, uma igreja fortalecida nas suas raízes. Uma igreja que era fortalecida na palavra e no propósito de Deus. Uma igreja diferenciada. Uma igreja em que Paulo, quando escreve para ela, fala muito mais de alegria, fala muito mais de generosidade, fala muito mais de fortalecimento. Essa igreja é uma igreja modelo para a nossa igreja. Mas veja como a igreja nasceu, porque a gente precisa entender que tem coisas que Deus está fazendo nascer na sua vida, que às vezes vai nascer de uma dor, vai nascer de um aperto, vai nascer de uma situação difícil. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: nem tudo que é difícil para você está fora do plano de Deus. Diga a ela: se tem uma situação difícil que você está enfrentando, comece a enxergar que algo novo de Deus está nascendo. Balança esse crente pentecostal que está ao seu lado aí, porque se ele não faz barulho, diga a ele: você está com defeito de fabricação, meu irmão. Porque crente pentecostal tem que fazer barulho, tem que dar um glória a Deus, tem que exaltar o nome do Senhor quando ele fala com você. Imagine essa realidade, irmãos, uma realidade de opressão, sofrimento, uma realidade de perseguição. Paulo e Silas, missionários, homens fiéis a Deus, estão lá proclamando o evangelho, fazendo o propósito acontecer em Filipos, e passam por uma situação difícil, passam por um constrangimento, passam por uma perseguição. E nós podemos estar vivendo realidades semelhantes, irmãos. Nós podemos estar, mas eu estou fazendo tudo certinho, mas as coisas parecem não estar funcionando. Esse texto nos apresenta alguns princípios que eu quero compartilhar com você nessa noite. E se você pode, anote, porque são princípios para a vida. São princípios para a sua vida e para a sua casa. E nós precisamos aprender com esse texto. Primeira coisa que a gente precisa aprender, que existe uma agenda que não é a sua agenda, mas a agenda de Deus na sua direção. Aqui era a agenda de Deus fazer nascer uma igreja, que seria uma igreja poderosa na Europa. Mas pasme, porque a igreja nasce debaixo de uma realidade de dor, de sofrimento. Mas é porque quando está na agenda de Deus, irmãos, até as coisas difíceis Deus reverte para o seu propósito. Quando está na agenda de Deus, até os dias de dor, de choro, de lamento, Deus reverte para a sua glória. Diga assim: a agenda de Deus. Diga a essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: a sua agenda precisa ser a agenda de Deus. Se você ler no começo do capítulo 16, no verso 6, mais precisamente, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia. Ou seja, Paulo disse assim: eu vou evangelizar, eu vou pregar o evangelho, eu vou pregar para as pessoas. O Espírito Santo: não, você não vai não. É forte para mim e para você, para que a gente possa entender, irmão, que existe uma agenda, que é a agenda de Deus na nossa vida. E a gente precisa estar buscando ouvir a Deus, buscando sensibilidade para a gente alinhar a nossa vida à agenda de Deus. Quantos querem viver o propósito de Deus para a sua vida? Você não vai viver o propósito de Deus na sua agenda, você vai viver o propósito de Deus na agenda dele. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é do seu agrado, é do agrado dele. Não é sobre você, é sobre ele.
Não era sobre Paulo e Silas, era sobre o Senhor, era sobre o plano de Deus. Paulo diz: eu vou para a Ásia. Ele diz: não, você não vai para a Ásia, você vai para a Europa. Porque Deus tem um plano, Deus tem uma agenda. E o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia. Isso mostra, meus irmãos, que não é a nossa vontade que está em evidência. Nunca será sobre o que a gente quer, nunca será sobre como a gente planeja. Às vezes a gente faz planos, e é bom fazer planos, mas nossos planos precisam ser entregues àquele que é o dono de todas as coisas. A nossa agenda precisa ser entregue nas mãos daquele que tem uma agenda maior do que a nossa. A nossa vontade precisa se render à vontade maior que a vontade do Senhor nas nossas vidas. Quase nós, a gente já tentou fazer tantas coisas, e a gente planeja, e a gente se esforça, a gente soa, a gente paga um preço enorme, mas as coisas às vezes não acontecem do nosso jeito. Por quê? Porque existe uma agenda maior do que a nossa. Às vezes a gente faz matemática, a gente calcula, a gente diz: vai ser assim, vai dar certo, vai sair tudo certinho, e às vezes não sai nada do que a gente planejou. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite? Você está comigo aqui? Então a sua vida precisa estar nas mãos de Deus. A gente não pode fazer simplesmente porque a gente quer fazer, irmão. Deixa Deus falar com você aqui, porque tem gente talvez que está sofrendo tanto tempo porque você está sendo teimoso para cumprir aquilo que você quer que aconteça, e Deus dizendo: só descansa na minha agenda. Se você obedecer a minha palavra, a minha voz, vai dar certo para você. Quer um conselho? Não siga simplesmente só a sua vontade, siga o que os céus têm determinado, siga o que os céus têm apontado ao seu respeito. Um dos maiores sinais de uma fé madura é quando essa pessoa aceita a vontade de Deus acima da sua. É por isso que no tempo mais difícil de Jesus na terra, no Getsêmani, onde Jesus suou sangue, Jesus disse: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Que tal a sua oração, a partir de hoje, começar a ser uma oração assim: seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. E a gente começa a buscar a vontade de Deus. Eu quero declarar que você, em nome de Jesus, vai viver algo novo de Deus, mas debaixo da vontade de Deus. Essa igreja está pronta para viver algo novo em Deus, mas sempre debaixo da vontade de Deus. Você está comigo? Se a vontade de Deus se levar para lugares que são difíceis, para você passar por circunstâncias que são sofridas, eu quero te dizer que você está no lugar mais seguro, porque você está na vontade de Deus. Paulo não sabia, a vontade de Deus era que ele fosse para a Europa, e ele iria sofrer, iria padecer, mas era o lugar mais seguro para ele, era estar na vontade de Deus. Então entenda que existe uma agenda, amém? Existe uma agenda dos céus para a nossa vida, para a nossa casa. Existe algo planejado para mim, para você. A gente precisa buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Segundo, verso 17 desse texto, a Bíblia vai dizer, no verso 17, que Paulo e Silas estavam indo para a casa do Senhor, para o lugar de oração, e aí existia uma jovem, e a Bíblia diz assim, no verso 17, ela seguia Paulo e todos que estavam com ele, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles vieram aqui para anunciar como vocês podem ser salvos. Preste atenção, irmão, nesse detalhe aqui, porque isso é precioso. Paulo e Silas estavam lá indo à missão, chegaram na Europa, estavam lá em missão para cumprir a agenda de Deus. De repente aparece uma jovem possuída por um demônio, e ela começa a gritar na direção dele. Estava Paulo, estava Silas, estava Timóteo, estavam os outros missionários, e ela começa a dizer: esses homens estão aqui, são servos do Deus Altíssimo, e vieram para dizer a vocês como serem salvos. Não é estranho para você ou não? Não é estranho não, há uma mulher possuída de demônio falando ao seu respeito. Ela estava mentindo? Ela estava mentindo? Ela estava mentindo? Olha para essa pessoa e diga assim: tenha cuidado com a estratégia do diabo na sua direção.
Qual a estratégia aqui do diabo? Era envaidecer. E ele continua ainda usando essa mesma estratégia. Usou uma mulher possessa para dizer assim: eita, você é bom mesmo, cara, naquilo que você faz. Não tem quem pregue melhor do que você. Todas as vezes que você sobe no altar para pregar, é o melhor. Você canta, que é uma maravilha. Você é tal, cuidado com a estratégia do inimigo para te fazer envaidecer, se orgulhar e tirar você do plano de Deus. Quantas pessoas não se perdem aqui? Quantos daqueles que serviam a Deus, entregavam seus dons a Deus, mas se envaideceram, porque não souberam ouvir um elogio, não souberam ouvir uma crítica ou um elogio, não souberam lidar com um aplauso, não souberam lidar com: rapaz, você é muito bom nisso. O que o inimigo estava tentando aqui era parar aqueles homens, usando uma pessoa para tentar envaidecer o seu orgulho, o seu ego. Porque se tem uma coisa que o inimigo sabe que pode nos derrubar, é quando ele envaidece o nosso ego. É quando ele nos faz enxergar nós mesmos como alguém que é insubstituível, como alguém que é muito usado por Deus, como alguém que é cheio do dom, alguém que é cheio de poder, alguém que é, quando ora, os céus. Cuidado com isso em nome de Jesus, igreja do Senhor. 3 dias aqui poderosos, mas nada disso aconteceria se não fosse Jesus nas nossas vidas. Nós não somos nada e não podemos nada. Quanto mais as pessoas vão lá no Instagram: que poderoso, que tremendo, que maravilha, que igreja linda, que... Tudo é para a glória do Senhor, não é nada sobre nós, é sobre Ele. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Perceba que era quando Paulo e Silas iam orar, que é sempre assim, irmão. É quando a gente vai fazer algo, que o inimigo ele usa de estratégias para roubar o nosso coração da vontade de Deus. Guarde o seu coração, balança a pessoa que está ao seu lado, diga assim: crente cheio do Espírito Santo, diga assim: que você a cada dia desapareça, para que Jesus apareça através de você. Diga ela assim: crente cheio do Espírito Santo, nunca será sobre a sua capacidade, mas sempre será sobre a sua dependência no Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Essa é para Jesus, aplauda com vontade, não fique... O texto diz que aquela jovem dizia para todos em praça pública. Ela não dizia para eles, ela dizia para todos, dizendo assim: olha, esses homens aí, vocês estão vendo esses homens? São servos do Deus Altíssimo, e eles estão aqui para dizer a vocês como serão salvos. A gente tem a ideia inicial e a impressão de que ela está fazendo uma coisa boa. Mas como pode o diabo fazer alguma coisa boa? O diabo não faz nada bom, amém? O diabo é sujo, ele não faz nada que preste. Se o texto diz que aquela mulher estava endemoniada, cheia de um demônio, cheia de demônios, ela não poderia fazer algo que preste, algo bom. Não tem algo bom que saia do diabo. Você está comigo? Então a gente tem a impressão inicial de que ela estava fazendo uma coisa boa. Afinal de contas, eles eram realmente servos de Deus e estavam ali para anunciar o caminho da salvação. Ela estava isso mesmo, mas ela estava na verdade sendo usada pelo diabo para envaidecer o coração daqueles homens. Aquilo não passava de uma estratégia maligna, não passava de uma cilada do diabo. Porque por trás daquele elogio estava uma armadilha de fazer Paulo e Silas confiarem na força do seu braço, na sua inteligência, e eles começarem a sentir autossuficiência. Isso é perigoso demais. Líderes dessa casa, pastores dessa casa,
discípulos, servos dessa casa, nós precisamos estar muito atentos. Homens e mulheres, amigos que estão aqui, tenha cuidado. Por trás de um elogio pode ser uma armadilha. Por trás de uma palavra pode vir uma cilada. Mas pastor, não recebe elogio de ninguém. Pode ser também uma estratégia do inimigo, vai entristecer você. Nós não podemos viver dependentes de elogio ou crítica. Nós não podemos colocar nossa vida baseada em aplauso ou vaias, ou presença ou ausência. Nós precisamos apenas dele, do Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos apenas confiar na vontade dele. Se nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos apenas confiar naquele que pode fazer todas as coisas. Nunca caia na cilada da autossuficiência. Seja sempre dependente do Senhor. Quer mais uma verdade desse texto? No verso 22, se você seguir aí na leitura, você vai ver: logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e arrastaram eles para a praça, tiraram as roupas, chicotearam, maltrataram aqueles homens. Aí eu lhe pergunto: eles estavam fazendo alguma coisa errada, irmãos? Eles estavam fazendo alguma coisa errada para merecer isso? Não. O que a gente deve aprender aqui? Que nem sempre fazer o certinho quer dizer que a gente vai colher as coisas certas quando a gente está na vontade de Deus, ou vice-versa. Se a gente passa por alguma circunstância difícil, não quer dizer que nós estamos sendo simplesmente castigados por algo que a gente fez. Você está comigo aqui? Diz essa pessoa que está ao seu lado: fica firme. Diga ela: fica firme, não desanime. Mesmo que você não esteja colhendo aquilo que você pensou que colheria, você precisa confiar que Deus pode mudar essa realidade de a noite para o dia. Você só precisa não desistir. Aguenta firme, porque o de repente de Deus vai acontecer na sua direção. Eles fizeram tudo certo, irmão, mas nem tudo aconteceu certo. Fizeram tudo certinho, foram para o lugar de oração, saíram, estavam lá evangelizando, pregando a palavra, obedecendo ao Senhor. Paulo disse assim: eu vou para a Ásia. O Espírito Santo: não, você vai para a Europa. Ele disse: sim, senhor, eu vou para a Europa. Quando chega lá, Paulo e Silas, eles simplesmente apanham em praça pública. Nada feito de errado, fazendo tudo certo, mas nem tudo deu certo. A gente precisa amadurecer a nossa fé. A gente precisa fortalecer o nosso coração. Esses homens seguiram o protocolo do Senhor, seguiram a agenda do Espírito Santo, pregaram o evangelho genuíno. Inclusive até a menina que tinha o espírito imundo, Paulo libertou aquela jovem. Que coisa impressionante. Paulo diz: é espírito imundo, saia dessa jovem. E a Bíblia diz que ela ficou liberta. Que poderoso, amém? Amém ou não? Mas também que lição preciosa para mim e para a sua vida. Como a gente deve, irmãos, confiar nas coisas de Deus. Talvez você que está aqui nessa noite está vivendo dias difíceis, algum aperto em alguma área da sua vida. Você está sofrendo, como Paulo e Silas sofreu naquele dia. No meio de uma praça, diante de todos, eles apanharam, nus, envergonhados. O que eles tinham feito de errado? A gente precisa aprender a confiar no propósito de Deus. A gente precisa aprender a colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Então eu quero te dizer nessa noite, escute, igreja do Senhor, que talvez as coisas não estão dando certo na sua vida ou em alguma área. Isso não quer dizer a ausência de Deus. Isso pode ser simplesmente plano de Deus para a sua vida. Você pode não saber, mas Deus está fortalecendo as suas raízes. Você pode não entender, mas Deus está te formando
um homem ou mulher te preparando para algo maior que vai vir. Você pode não perceber, mas Deus está amadurecendo as suas emoções no meio dessa guerra. Você pode não ver, mas Deus está trabalhando no meio dessa luta. Você pode não ver, mas Deus está colocando a sua poderosa mão, dizendo assim: não vai morrer, é só para que meu nome seja glorificado. Não vai ficar no meio do caminho, é só para ele se tornar mais forte, porque o que vai vir aí é muito maior. Então eu vim nessa noite para te dizer que essa luta que você está enfrentando está no plano de Deus. Você só não pode desistir, você só não pode abandonar o barco, você só não pode sair da rota. Só confia. É a palavra de Deus para você nessa noite. Só confia, só confia. O final da história você não sabe, mas aquele autor da vida já escreveu o final. O que Paulo e Silas sabia, eles não sabiam era como acabaria aquela situação, porque eles estavam apanhando tanto que eles acharam que iam morrer. Mas se tinha uma coisa que queimava dentro do coração deles, era: eu estou fazendo a vontade do Senhor. Diga a essa pessoa que está ao seu lado: todas as vezes que você decidir fazer a vontade de Deus, mesmo que você sofra aqui na terra, valerá a pena você suportar, porque Deus, Ele vai honrar a sua fé, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele nessa noite, irmão. E sabe o que a gente aprende aqui de forma tão poderosa, que você não vê Paulo e Silas, a Bíblia não relata que eles murmuraram, reclamaram ou tentaram se defender. Eles simplesmente apanharam, e apanharam calado. Pega essa chave para a tua vida, irmão. Nem sempre você tem que estar gritando para se defender. Se você está fazendo a vontade de Deus, deixa que Deus respalda você. Às vezes um silêncio fala muito mais do que muitas palavras. Então está na hora talvez de você usar essa ferramenta ao seu favor. Se você já percebeu que falar demais não resolve, é o tempo de você se calar e deixar Deus falar por você. Paulo e Silas decidiram: deixa Deus falar por nós. Deixa Deus falar por nós. Amém? Talvez seja essa a sua realidade, mas continua firme até o final. Continua firme, porque você não chegou no final ainda. Deus tem situações para tratar com você. Deus tem circunstâncias para fortalecer você. Só aguenta firme. A Bíblia diz no verso seguinte, que depois de serem severamente açoitados, foram jogados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não deixá-los escapar, por isso os colocou na prisão interna, fechou as grades, prendeu seus pés no tronco. Os homens, além de serem açoitados, estavam lá sangrando. Foram levados por aquele homem carcereiro, jogados na prisão, presos num tronco. Naquela época, irmãos, não era uma corrente que amarrada no pé da árvore. Era um tronco onde haviam 2 buracos, onde se colocava um pé e o outro, e ele ficava preso no tronco. Não podiam se mover. E ali estavam Paulo e Silas. E aquele carcereiro, ele tinha chave para fechar a porta, para fechar as correntes. Escute, irmão, isso é precioso, porque a Bíblia vai dizer que Deus manda um terremoto e as portas se abrem. Diz essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. E diga assim: as portas que Deus fecha, ninguém pode abrir. Diga assim, diga: os homens podem ter fechado as portas na sua direção. Diga, olhando nos olhos, diga assim: os homens podem ter fechado alguma porta na sua direção, mas Deus, quando resolve abrir, ninguém pode deter. Quem tinha a chave da prisão era o carcereiro, mas quem tinha a chave das portas
era Deus. A Bíblia diz que através de um terremoto, ou seja, o carcereiro tem a chave, mas é Deus quem abre as portas. Balança a pessoa e diga assim: tem pessoas que têm chaves para abrir e fechar, mas Deus tem o poder para mudar as realidades na sua direção. Eu quero declarar que talvez alguém tenha fechado uma porta na sua direção. Preste bem atenção nisso. Alguém talvez tenha fechado uma porta na sua direção porque você entregou a chave na mão dessa pessoa. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer que Ele é capaz de abrir a porta sem nem ter chave. Deus não precisa de chave para abrir porta na sua direção. Deus não precisa de chave para abrir a porta na sua família. Deus não precisa de chave para abrir os caminhos para você prosperar. Deus não precisa de pessoas. Pessoas acham que pode nos parar. Ninguém para a igreja do Senhor, irmão. Pessoas acham que pode, tem autoridade para fechar. Fechei a porta, agora vai dar ruim para eles. Dá uma risada aí na cara do diabo, diga assim: ô diabo inocente, tu não sabe que a chave pode estar na tua mão, mas quem abre as portas é Deus, irmão. Quem abre as portas é o Senhor. Quem abre as portas é o Senhor. Você pode glorificar a Ele nessa noite. Você pode levantar a sua mão e dizer: glória a Deus, aleluia. Quem abre as portas é Deus. Não fique aí dependendo de alguém. Para de colocar tuas emoções na mão de alguém. Tem pessoas que vivem em cárceres aqui, emocionais, porque entregou a chave da sua vida na mão de uma pessoa. E aí fica dependendo que essa pessoa vá lá, abre aqui para eu caminhar um pouquinho, abre para eu sair, irmãos, em nome de Jesus. Deus nessa noite está dizendo a você: o carcereiro tem a chave, mas quem abre a porta sou eu. Deus não precisou da chave da mão do homem. O homem se achava, dizendo assim: vocês ficam aí até quando eu quiser. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Tem uma presença poderosa de Deus aqui, irmão. Você está sentindo, não? Nessa noite Deus está... Eu estou vendo aqui com os olhos espirituais. Tem portas que serão abertas nessa noite. E Deus está dizendo a você que Ele não precisa da chave. Deus vai abrir portas na direção dessa igreja. Antes de terminar um ano, Deus vai abrir portas novas na direção dessa casa. E você vai usufruir disso, porque você faz parte dessa casa. Deus não precisa de chave, diga isso: Deus não precisa de chave. Diga mesmo: Deus não precisa de chave. Quantas pessoas não acham, pelo fato de ter a chave, pode fechar as portas? Quantas pessoas, por não ter a chave na mão, se acham autoritárias, que têm o domínio, que têm o controle? De acordo com o Salmo 121, verso 3, a Bíblia vai dizer que além de não dormir, aquele que nos guarda jamais cochila. Portanto, meus irmãos, ainda que seja um período em que você diga não tem mais jeito, porque talvez para Paulo e Silas ali seria o fim. A gente já cumpriu o propósito, já viemos para cá, já pregamos, já convertemos pessoas, acho que acabou a nossa história aqui. Aí o que eles resolveram fazer? À meia-noite, eles estavam adorando a Deus. O texto diz que à meia-noite,
Olha o que o texto diz no verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam na prisão. Aquele lugar foi tomado pela adoração ao Deus único e verdadeiro. Meia-noite não quer dizer sobre o Cronos, o nosso horário, mas é sobre o Kairos de Deus, é sobre o tempo de Deus. Quando o relógio de Deus bate com o nosso, os propósitos de Deus acontecem. Diga a essa pessoa assim: eu profetizo que uma meia-noite está na sua direção. Diga assim: uma meia-noite vai acontecer na sua vida, na vida da sua família. Diga assim: se prepare. Você não sabe qual vai ser o horário, mas quando os ponteiros dos relógios se encontrarem, aí Deus vai fazer o extraordinário acontecer na sua direção. Em nome de Jesus, diga ela assim: só não perca o espírito de adoração, porque quando o relógio de Deus bater com o seu, ele vai te encontrar adorando no meio da dor, e é adorando que Deus vai mudar essa realidade. É adorando que Deus muda. É adorando que Deus muda as realidades. Não é reclamando, não é murmurando, não é desistindo, é adorando. Paulo e Silas, naquelas condições, irmãos, sem poder se mexer, as pernas abertas, presas, ali naquela condição escolheram adorar. Por muito menos a gente escolhe abandonar, por muito menos a gente escolhe murmurar, por muito menos a gente escolhe reclamar, por muito menos a gente escolhe duvidar. E a gente vai perdendo a meia-noite de Deus na nossa direção. Porque quando os ponteiros se unem, tudo que Deus espera é nos encontrar adorando. Então adore, adore. Adore, independente, adore. Se está chorando, adore. Se está doendo, adore. Se está dando certo, adore ainda mais. Se não está saindo do seu jeito, adore. Se as pessoas se abandonaram, adore. Se você não tem mais ninguém com você, adore. Se falta dinheiro, adore. Se falta oportunidade, adore. Se ninguém te enxerga, adore. Se ninguém é com você, adore. Se as coisas não estão dando, pastor, não está dando certo, adore. Porque tem uma meia-noite na sua direção. E quando os ponteiros se unirem, Deus se encontrará adorando, e aí, meu irmão, será poderoso, porque Deus vai mudar as realidades, Deus vai mudar o quadro, Deus vai fazer o extraordinário acontecer. Oh, Shei cantará lá, babaçou. É adorando que Deus vai mudar as realidades. Olhe para o céu, em vez de olhar para as circunstâncias. O que faziam aqueles homens dentro de uma prisão, irmãos? E era uma prisão, naquele tempo não era feito aqui o Aníbal Bruno, não. Era uma prisão nos profundos, onde não tinha luz, não tinha regalias. E eles estavam lá adorando. Isso nos ensina. Nos ensina que nós precisamos adorar mais. A gente reclama demais, irmão. Tanta coisa pequena, o nosso coração reclama, e a gente vai perdendo as oportunidades de ver Deus mudar as realidades. Vamos sair por essas portas hoje, adorando mais do que nós entramos. Nossa casa precisa nos ver adorando. Sua família precisa ver você adorando. Ainda que as pessoas digam assim: você não tem razão para adorar. Quem poderia dizer que Paulo e Silas tinham razão para adorar a Deus, irmãos? Olha, balança essa pessoa e diga assim: você não precisa de razão para adorar ao Deus da sua provisão. Só adore a Ele e ponto final. O texto diz que de repente, verso 26 diz: de repente houve um terremoto, e os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. E a chave estava onde? Na mão do carcereiro. Que Deus, Ele ama confundir o inimigo na nossa vida.
Enquanto o inimigo acha que está prendendo você, Deus vai lá e diz assim: fica com a chave, porque eu fico com ele. Fica com a chave que eu fico com ele. Fica com a chave que eu fico com a família. Fica com a chave que eu fico com a geração. Fica com a chave que eu fico com a propósito. Fica com a chave, porque mais importante é você. O de repente de Deus muda tudo, irmão. Acalma teu coração. Você que está aqui nessa noite está levando mochila de ansiedade nas costas, de preocupação excessiva. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: descanse o seu coração. Creia no de repente. Diz essa pessoa assim: creia no de repente. Diga assim: é de repente que Deus salva a tua família. Diga: é de repente que Deus faz o milagre. É de repente que Deus cura essa enfermidade. Diga: é de repente que Deus liberta o aprisionado. De repente o milagre acontece. Ou seja, a qualquer momento, de repente dos céus bate na sua porta. A qualquer momento, de repente de Deus tem o seu endereço. A qualquer momento, de repente de Deus alcança a sua casa. E aí vem um terremoto. É incrível. Mas me diga uma coisa, mano: aonde você já viu um terremoto colocar as coisas em ordem? Diga essa pessoa ao teu seu lado: os terremotos que Deus manda não é para derrubar. Diga assim: é para construir. Diga assim: quando o terremoto é de Deus, Ele não vem para colocar as coisas para baixo, Ele vem para colocar as coisas para cima. Ele não vem para desorganizar, Ele vem para colocar as coisas no devido lugar. Ele não vem para roubar, Ele vem para acrescentar. Existem momentos na nossa vida que é um terremoto. Eu não sei se você já viveu uma experiência como essa, de estar num lugar e você sentir um terremoto. Graças a Deus que a gente mora numa nação em que não é afligida por isso. Mas a gente vê por aí nos jornais como sofrem as nações que estão em cima de placas que há movimentação e terremoto na terra. Destrói tudo, irmão. Mata centenas de pessoas. Mas quando o terremoto é de Deus, porque a Bíblia diz que o terremoto veio e só as portas se abriram. Nada caiu, as portas se abrem. Nada saiu do lugar, as correntes se abrem. E nós precisamos ter esse discernimento, que terremotos que nós vamos enfrentar é Deus colocando as coisas no devido lugar. Terremotos que a nossa família vai passar é Deus organizando as coisas para algo maior que vai vir. Esse terremoto não vai matar você e a sua casa. Esse terremoto não vai destruir a sua família. Esse terremoto não vai tirar o plano de Deus dessa casa. Esse terremoto não vai tirar você do plano de Deus. Esse terremoto vai só te ajustar, vai abrir as portas necessárias, vai fazer você prosperar, vai fazer você cumprir o propósito que é dele. O terremoto não tinha autorização para matar Paulo e Silas. Assim será na sua vida. O terremoto abalou a prisão, mas não abalou a fé daqueles homens. O terremoto abalou tudo, mas não abalou a esperança daqueles homens. Eu quero profetizar que assim será na sua vida. Os terremotos que você pode estar passando ou passar, não vai abalar tudo ao seu redor, vai abalar até pessoas, mas não vai abalar a sua fé, não vai abalar a sua esperança, não vai abalar a sua certeza de que dias melhores virão. Esse terremoto vai acontecer aqui, mas as cadeias vão se abrir, as portas se abrirão, e eu vou viver a promessa do meu Deus. Se você crê, fica de pé.
Aplauda Ele, glorifica o nome do Senhor, exalta a presença dEle aqui, exalta a presença do Senhor aqui nesse lugar. E aí o texto termina dizendo assim, que o carcereiro com a chave na mão, quando ele entra, ele vê as portas abertas. E aí ele não entende aquilo. Ele tira a faca e quer se matar. E aí Paulo diz: ei, não tire a sua vida, nós estamos todos aqui. Aquele homem se ajoelha e diz assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo diz: creia no Senhor Jesus, será salvo não só você, mas toda a sua família. A Bíblia diz que aquele carcereiro pega Paulo e Silas e leva para sua casa. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Deus muda realidades. Deus muda realidades. Você está entendendo isso? Não se preocupa não. Talvez pessoas cruzaram teu caminho para te fazer algum tipo de mal, porque aquele homem bateu em Paulo e Silas. Aquele homem prendeu Paulo e Silas. Mas quando Deus age, quando Deus trabalha, usou aquele mesmo homem para levá-los para casa, limpar suas feridas e entregar sua vida para Jesus. Aquele terremoto veio para fazer cumprir o plano de Deus sobre aquela casa. Ali estava nascendo a igreja do Senhor. Aquela primeira família, a família do carcereiro, foi a família que fez a igreja de Filipos nascer. Uau, que poderoso isso. Você não entende, mas as pessoas que você vai alcançar para Jesus, através da sua vida, fará nascer algo poderoso em Deus. Eu quero declarar que esses terremotos vão fazer cumprir os planos de Deus na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Em nome de Jesus, você pode aplaudir a presença dEle nessa noite. Aleluia. Glória a Deus.